E aí, essa galera, meu nome é Ellen Aparecida, eu sou guia na Universidade Federal da Paraíba, famosa UFPB. E esse vídeo é de uma cadeira de Química Geral, que é ministrada pelo professor Dr. Luiz César Rodrigues. Esse é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos. O primeiro foi sobre a atmosfera da Terra e as regiões externas da atmosfera. E esse é sobre o ozônio na camada superior da atmosfera, da estratosfera. Bom, um pequeno resumo do que foi o primeiro vídeo, tá? Rapidamente, mas que tem uma importância muito grande, que é a camada de ozônio. A camada de ozônio é uma cobertura de gás ozônio, presente na estratosfera, entre 25 km de altitude, mais ou menos. Ela protege o planeta das radiações ultravioletas. Muito importante, é essencial, na verdade, para a vida na Terra. E eu achei muito relevante falar um pouco. Bom, nós tivemos um probleminha com a outra forma de exibição do vídeo, então tivemos que mudar, mas vai dar tudo certo. Enfim, voltando lá. O ozônio, ele absorve fótons com um comprimento de onda entre 240 e 310 nanômetros. A maior parte do ozônio está presente na estratosfera, concentração máxima de ozônio a uma altitude de 20 km, ou seja, a uma altitude de 20 km é onde tem uma maior concentração de ozônio, né? Entre 30 e 90 km, a fotodissociação de oxigênio é possível. O que é essa fotodissociação? A fotodissociação é uma fotodecomposição, a dissociação de moléculas orgânicas complexas por efeito da radiação eletromagnética. Bom, aí está a reação, vocês podem ver. Os átomos de oxigênio podem colidir com moléculas de oxigênio para formar ozônio com excesso de energia, que pode vir de 1 a 3, por exemplo. E tem essa outra reação aí para vocês observarem. O ozônio excitado pode desprender energia pela decomposição de átomos e moléculas de oxigênio, a reação inversa, né? Ou pela transferência de energia para magnésio. Deveria ter um G aí, mas enfim, acabou que sumiu. De magnésio para nitrogênio, N2, ou para O2. E a outra reação aí para vocês verem. A formação de ozônio na atmosfera depende da presença de oxigênio, de grãos de oxigênio. A baixas altitudes, a radiação com energia suficiente para a formação de oxigênio é absorvida. A liberação de energia do oxigênio depende de colisões, as quais geralmente ocorrem a baixas altitudes.
A associação de efeitos significa a formação máxima de ozônio na estratosfera. Bom, tá aí um gráficozinho para mostrar para vocês a concentração de ozônio, né? Bom, em outubro de 1994, o mapa do ozônio presente no hemisfério sul mostrou um buraco sobre a Antártida. E em 1995, o Prêmio Nobel de Química foi concedido para esse homem, que eu não vou saber falar o nome, enfim, pelos estudos sobre a diminuição do ozônio na estratosfera. O que é essa diminuição da camada de ozônio? Bom, em 1974, Rowland e Molina mostraram que o cloro dos clorofluorcarbonetos, os conhecidos como CFCs, destroem a camada de ozônio, catalisando a formação de CiO e O2. Na estratosfera, os CFCs sofrem quebra fotoquímica de uma ligação CCl. Bom, tá aí a ilustração das reações. Vocês podem observar. Mecanismo de destruição do ozônio. A destruição ela pode ser natural, porque a destruição do ozônio é natural na estratosfera superior pela radiação ultravioleta, né, do Sol. Para cada molécula de ozônio que é destruída, um átomo de oxigênio e uma molécula de oxigênio são formados, podendo se recombinar para produzir ozônio novamente. Essas reações naturais de destruição e produção de ozônio ocorrem de forma bem equilibrada. Apesar da relevância da camada de ozônio, né, ela começou a sofrer muito com os efeitos da poluição crescente provocada pela industrialização mundial. Seus principais inimigos são os que eu já falei, né, os CFCs, que além deles tem também o CTC, que são o quê? É o halon tetracloreto de carbono, que são os CTCs, e os hidroclorofluorcarbono, os HCFC e os clorofluorcarboneto, que são os CFC. E brometo de metila também, né? São substâncias controladas pelo protocolo de Montreal e que são denominadas substâncias destruidoras da camada de ozônio, né? Porque quando liberadas no meio ambiente, elas deslocam-se da atmosfera acima, degradando a camada de ozônio. Bom, tá aí uma ilustraçãozinha de como acontece, né? A radiação UV remove o átomo do cloro das moléculas de FHC, de CFC, produz oxigênio e libera o radical do cloro. O radical do cloro quebra a ligação da molécula de ozônio, forma um monóxido de cloro de oxigênio. Moléculas de oxigênio são liberadas na atmosfera, átomo de oxigênio na atmosfera e a quebra da ligação da molécula de monóxido de cloro. Bom, tá aí uma pequena ilustração de como ficou, de como está ficando a camada de ozônio, né? É triste de se ver.
Bom, tinha aparecido ali um tchau, mas não acabou ainda. Vamos para agora o momento curiosidade. Há um equipamento chamado gerador de ozônio, né? Vamos entender agora o que é ele, para que ele serve, enfim. O gerador de ozônio é um aparelho que produz o gás ozônio de maneira artificial e quebra a ligação molecular de oxigênio, né, de O2, e quando separadas se tornam instáveis e se juntam a outras moléculas de oxigênio, outras moléculas inteiras, formando o ozônio, né, que é o O3. Na natureza, o ozônio é produzido de duas formas: contato da radiação ultravioleta do Sol com oxigênio na atmosfera e através das descargas elétricas naturais, né, que são os raios. O ozônio ele é criado na atmosfera terrestre a 12 quilômetros de altitude, quando a radiação ultravioleta do Sol, com frequência entre 100 e 315 nanômetros, atinge a atmosfera e encontra as moléculas de oxigênio, fazendo a separação das moléculas de oxigênio. Desta forma instável, é rapidamente atraída por outras moléculas de oxigênio completa, formando o ozônio. É através desse processo de criação e destruição das moléculas de ozônio que a radiação ultravioleta do Sol é filtrada. É filtrada de níveis aceitáveis, né, para vida na Terra. A camada de ozônio é uma parte importante na atmosfera do planeta. Eu já falei isso várias vezes. Enfim, como esse gerador de ozônio produz esse gás, né? Então, ele foi descoberto em 1840 através de processos de eletrólise. A produção em laboratório teve melhora até 1857, quando Werner von Siemens desenvolveu um processo para o uso geral e industrial de ozônio. Pesquisas e o desenvolvimento continuam desde então, né, na produção dessa molécula, que é muito útil, mas é muito frágil e se desfaz muito rapidamente. Existem algumas maneiras de produzir ozônio. Descarga de corona, luz UV fotoquímica, plasma frio também. O ozônio, ao contrário da maioria dos outros produtos químicos, não exige métodos de armazenamento. Ele é gerado no local e, devido à sua rápida decomposição, não pode ser armazenado por longos períodos de tempo. O método de geração de descargas corona requer a excitação energética do oxigênio molecular para se distribuir em oxigênio atômico na forma de O3. A descarga de arco silenciosa, conhecida também como descarga de corona ou descarga de escova, se tornou um método preferido na geração de ozônio, quando necessária a produção acima de 1 grama por hora. Um gerador de ozônio, um gerador de descarga corona, pode assumir muitas formas, tamanhos e saídas de ozônio. Os componentes necessários de um gerador de ozônio de descarga corona básicas são 2 eletrodos separados por um espaço, um material dielétrico inserido na abertura, um fluxo de gás de alimentação contendo oxigênio inserido na abertura e tensão suficiente entre 2 eletrodos para causar um fluxo de correntes através do gás. Aí você pergunta se é confiável, né? E a confiabilidade, desempenho e eficiência desse gerador de ozônio depende de vários fatores. Com mais de 80% da energia elétrica aplicada é convertida em calor, os materiais usados na construção do gerador devem ser resistentes ao calor. E esse calor gerado também deve ser removido de maneira rápida e eficiente na área ou no calor. Esse calor acelerar a decomposição do ozônio gerado. Alguns geradores de ozônio são resfriados algo que viabiliza geradores de ozônio pequenos.
Outro método de resfriamento é através do fluxo de ar ou refrigeração. Muitos fabricantes usam depósitos de dissipação de calor em seu design, em torno dos componentes do gerador de ozônio, para direcionar o calor ao longo da unidade. A geração de ozônio é um processo de equilíbrio e desequilíbrio, porque o ozônio está sendo gerado e destruído logo em seguida. A qualidade do ar que entra no gerador de ozônio é fundamental para uma boa geração de ozônio. Calor, material particulado, umidade, fluxos de alimentação, volume, pressão, vácuo, condições de água e outras variedades afetarão a quantidade de ozônio e a porcentagem de concentração. Essa é uma das razões de muitos que o ar seco, limpo ou oxigênio deve ser usado na geração de ozônio. Aplicação do gerador de ozônio. O ozônio tem um potencial de oxidação eletroquímico superior ao cloro ou a outros produtos saemiantes. O alto potencial de oxidação permite que o ozônio decomponha os compostos orgânicos que o cloro não consegue. O odor pungente torna a presença do ozônio imediatamente perceptível, mas não é necessariamente prejudicial. A maioria das pessoas consegue detectar a partir de 0,01 ppm no ar, bem como do nível geral de conforto dos indivíduos, os sintomas que os olhos ou desconforto respiratório. Quando comparado à exposição ao cloro, descobrimos que a exposição a 1000 ppm de ozônio por 30 segundos seria levemente irritante, mas a mesma exposição ao cloro é certamente fatal. O ozônio ataca e decompõe materiais orgânicos e inorgânicos. A oxidação do material inorgânico ajuda no processo de tratamento do solo solúvel, tornando-o insolúvel de modo que ele pode ser precipitado de solução. Este atributo é a base para o tratamento de efluentes, de esgotos. Preservação e estocagem de alimento. Praticamente, a preservação de alimento começa com a esterilização do ar de tal modo que o local de estocagem contém quantidade suficiente de ozônio para destruir os micro-organismos. A reação de oxidação se inicia imediatamente nas paredes do local de estocagem, no material de embalagem e na absorção de produtos. Os efeitos sobre os odores. O ozônio tem um cheiro característico, mas apesar disso, ele não mascara o cheiro de uma aplicação. O oxigênio atômico formado na decomposição do ozônio oxida imediatamente as substâncias causadoras do cheiro. De um modo geral, quanto mais baixa a temperatura e quanto mais as moléculas envolvidas, mais difícil a exibição. A oxidação. Efeitos sobre o metabolismo. O efeito sobre o metabolismo também é uma consequência do poder oxidante do ozônio. Nenhuma deteriorização de fruta foi observada após a aplicação com ozônio, mas a razão disso é que o ozônio somente afeta a superfície das mesmas, onde compostos de difícil oxidação estão presentes na maioria dos casos. Efeito germicida. Para a aplicação na indústria de alimentos, deve colocar grande ênfase nas mudanças de quantidade que tem lugar após o tratamento na atmosfera controlado com ozônio, junto com efeitos específicos diferentes para cada produto. O poder germicida do ozônio é geralmente específico em relação a determinadas espécies. Desinfecção e remoção de odores. Armazéns de estocagem de distribuição em pontos de vendas refrigerados podem ser desinfectados, na maioria dos casos, pela introdução de ar ozonizado. Degradação de defensivos agrícolas e agrotóxicos. A implantação dessa tecnologia já é obrigatória no Brasil, no tratamento de água.
provenientes da lavagem de tanques, aeronaves agrícolas. É isso. Uso do ozônio em queijos. Isso são só uns adendos que tem sobre a